O Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, foi fundado em 2004. Ele é de esquerda e extrema esquerda. Ele foi criado quando Lula ganhou as eleições com o Partido dos Trabalhadores, PT, e implementou leis de caráter não socialista, desagradando alguns grupos de seu partido, entre eles Luciana Genro, a atual presidenciável, que foi expulsa do PT junto a outras figuras políticas por serem contrários às ações do presidente. Junto a outros militantes, deram início ao PSOL. Recentemente ficou conhecido pela solicitação da cassação do senador Demóstenes Torres, pela defesa do casamento civil igualitário e diversos outros assuntos. Eu vou falar das propostas da candidata à presidência Luciana Genro. Começando por suas propostas em defesa da população LGBT, ela defende a criação de leis que criminalizam a discriminação à população LGBT, a implementação de kits e escolas sem homofobia, que também luta contra o machismo e o racismo. Ela propõe também a garantia à autodeterminação de gêneros dos transexuais e travestis e a proteção constitucional dos diferentes tipos de família. Já na área do transporte, a candidata visa a isenção das tarifas dos transportes coletivos, a implementação do programa ônibus sustentável, que são ônibus movidos a energia elétrica, a integração das bicicletas nos planejamentos de mobilidade urbana de cada cidade, também a utilização de 2,1% do PIB em mobilidade urbana, a padronização da eficiência dos automóveis nas indústrias automobilísticas e a substituição do transporte de cargas rodoviário pelo ferroviário e aquaviário. Já na saúde, suas principais propostas são elevar para 10% a receita corrente bruta da União destinada à saúde pública, reverter a privatização da saúde no Brasil, rever a lei das patentes, que é o principal motivo do encarecimento dos remédios, e regulamentar as tarifas dos planos de saúde, que aumentam a cada ano. Na segurança, a candidata é contra a privatização das prisões. Ela também é contra as UPPs, pois acredita que o Estado deve estar presente nas favelas garantindo os direitos. Também pretende desmilitarizar a polícia e ela é contra a maioridade penal. Na educação, Luciana pretende dar fim às escolas de latas, que ainda existem no Brasil, mesmo que em menor quantidade. Ela também pretende erradicar o analfabetismo. Ela pretende erradicar o analfabetismo e destinar 10% do PIB para a educação. Ela tem propostas de licença maternidade e paternidade para alunas e alunos das escolas. E nas universidades privadas, ela defende o congelamento das mensalidades, sem acréscimos. E também a eleição de reitores pelo voto de cada universitário. Se eleita, a candidata também pretende levar o debate sobre orientação sexual às escolas. Para as mulheres, as propostas são a legalização do aborto, salários iguais aos dos homens quando ocupam o mesmo cargo e também os contraceptivos gratuitos. Para as drogas, a candidata do PSOL defende a legalização, principalmente da maconha em seu uso medicinal, e a prevenção do uso problemático e a redução de danos pelo SUS. Na reforma política, a principal proposta é o fim do financiamento privado das campanhas. Também os eleitores poderão revogar os cargos de qualquer político a qualquer momento. O Partido Social Democrata Cristão, PSDC, tem sua política democrática baseada nos valores do cristianismo, liberdade, justiça e solidariedade. Tem sua base no Partido Democrata Cristão, o PDC, partido de Jânio Quadros. Em 1962, Emael, atual presidenciável, ingressou no partido. Porém, em 1965, por conta da ditadura, os partidos políticos foram extinguidos e só após 25 anos depois o PDC pôde ser refundado. Ele criou alianças com o atual Partido Progressista e Emael, descontente com a fusão, criou o PSTC em 1995.
oficializado apenas em 1997. O candidato à presidência Imael, do partido PSDC, Partido Social Democrata Cristão, propõe priorizar a educação, assegurar a todos e de forma concreta o acesso à saúde, governar o país com ética combatendo a corrupção, a valorização do idoso e promover a igualdade de oportunidade entre todos. O Partido Social Cristão, PSC, é um partido de centro-direita, também apoiado nos valores do cristianismo, como o PSDC. A história do partido começou quando, em 1970, foi criado o PDR, Partido Democrático Republicano. Em 1985, Vitor Nossens deu continuidade ao trabalho que era exercido pelo PDR, criando o PSC. Já em 1989, o partido aliou-se ao PST, PTR e PRN. Com essa coligação, Fernando Collor obteve vitória nas eleições. O partido é contrário ao marxismo e é anticomunista. Seu presidenciável é Everaldo Pereira. O candidato à presidência Pastor Everaldo do partido PSC, Partido Social Cristão, propõe algumas mudanças na vida do povo brasileiro, como o combate à prática do aborto, o combate à criminalidade e ao tráfico, a extinção de tributos que incidam no sistema de saúde, uma reforma agrária, o aumento do investimento na infraestrutura urbana e entre outros. Resumindo um pouco a história do PSB, a gente pode começar falando que ele teve que ser extinto na ditadura e atuou clandestinamente até meados de 1985, quando ele conseguiu se restabelecer. E em 2002 ele conseguiu forças e colocou como candidato da presidência da República Antônio Garotinho, que não ganhou, mas conseguiu 15 milhões de votos. Agora em 2014 é a época que ele está com mais força, né, com mais poder, o partido, porque as ideias da candidata Marina Silva, o programa de governo dela bate muito com a opinião dos brasileiros. Agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre os pontos principais do programa de governo da Marina Silva. Eu vou começar pela reforma agrária, que é um projeto que se compromete em outros pontos a acelerar a desapropriação de terrenos improdutivos e assentar 85 mil famílias que guardam lotes fundiários. Na educação, a Marina tem um projeto que quer fazer com que 10% do PIB vá para a educação, além da universalização da educação infantil, do aumento do tempo de escola para período integral e a modernização dos equipamentos escolares. Como, por exemplo, ela quer que em 2018 tenha computadores e materiais de pesquisa em todas as escolas públicas brasileiras. Sobre o aborto, a Marina quer implantar no SUS o serviço de interrupção da gravidez, mas seguindo a legislação atual, ou seja, o aborto é crime, exceto em caso de estupro, de risco de vida da mãe ou do feto ser sem cérebro. Na parte de segurança, vai implantar o Plano Nacional de Redução de Homicídios e construir um pacto federativo na área de segurança pública, definindo as competências da União, do Estado e dos municípios. Na área da saúde, Marina pretende implementar, ao longo de 4 anos, o projeto que vincula 10% da receita corrente bruta da União ao financiamento das ações de saúde. A candidata promete construir 100 hospitais voltados para a maternidade e o atendimento regional. Em relação à homossexualidade, Marina Silva defende o casamento gay e quer permitir a adoção de crianças por casais homoafetivos. O PT, Partido dos Trabalhadores, é o segundo maior partido do Brasil, atrás apenas do PMDB, e foi o movimento de esquerda mais importante da América Latina. Atualmente ele tem grandes proporções e a presidente da República é do partido e vem fazendo várias reformas sociais para atender às classes mais baixas e acabar com a miséria no Brasil, com o Bolsa da Família, construindo casas e tentando também atender às classes mais altas, arrumando a economia e fazendo com que a produtividade cresça cada vez mais no Brasil. Agora eu vou falar um pouco sobre a candidata a presidente da República, Dilma Rousseff, do PT. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a cultura.
Na cultura, as propostas dela é a valorização da cultura nacional e favorecimento do diálogo com outras culturas, a democratização dos bens culturais e da comunicação, criação de 800 praças de esporte, cultura e lazer em todo o país e a criação do Sistema Nacional do Incentivo ao Esporte. Na educação, a Dilma propõe a erradiação do analfabetismo, a criação de um Sistema Nacional articulado de educação, a construção de 6.000 creches e pré-escolas, o fortalecimento do ProUni, a construção de 10.000 quadras cobertas em escolas públicas, criação de novas universidades federais, construção de escolas técnicas em municípios com mais de 5.000 habitantes e a instalação de internet de banda larga em todas as escolas públicas do país. Na parte do emprego, a Dilma propõe a expansão da renda, a redução dos impostos sobre a folha de pagamento das empresas para estimular a geração de empregos e a ampliação das linhas de crédito que estimulem a mulher a criar cooperativas e microempresas. Na saúde, a Dilma propõe a criação da Rede Cegonha, de atendimento às mulheres grávidas, a ampliação do programa Saúde da Família, do SAMU, das farmácias populares e do programa Brasil Sorridente, a ampliação dos exames de mamografia e a criação de 500 unidades de pronto atendimento 24 horas, que são as UPAs. Na parte de políticas sociais, ela propõe a ampliação da consolidação do Bolsa Família, a integração de todas as políticas sociais implementadas no seu governo anterior, a construção de 2 milhões de novas moradias, a ampliação do Bolsa Família e do Bolsa Atleta e a erradiação da miséria. O PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, surgiu com os ideais transformadores de jovens políticos preocupados em defender a democracia e dispostos a enfrentar o peleguismo de Getúlio Vargas. Eles fundaram, então, dentro do PTB, o que foi considerado o maior partido político da década de 50. Esse movimento, que mais tarde se transformou em MTR, teve como líder Fernando Ferrari, que infelizmente faleceu prematuramente em um acidente aéreo e nem pôde assumir sua vaga de vice na chapa de Jânio Quadros. Porém, os seus ideais de trabalhismo participativo foram levados adiante e surgiu então em 85 o PTR. Em 1994 surge então o PRTB com seu líder Levi Fidelix, líder e fundador, que vem conduzindo o partido desde então. Uma das principais bandeiras do candidato Levi Fidelix é a implantação do aerotrem, que ele aponta como a solução para o trânsito caótico das principais capitais brasileiras. Em outra de suas propostas, ele prevê que toda criança ao nascer tenha uma caderneta de poupança no valor de 4 salários mínimos, que ela só poderá resgatar assim que completar 21 anos de idade. Quanto à área da segurança, ele propõe que sejam construídos presídios de segurança máxima em ilhas e navios. Ele também propõe um repasse de parte dos recursos destinados ao pré-sal para ampliação dos postos de saúde, pronto atendimento e para a informatização do ensino. O Partido Comunista Brasileiro foi fundado em Niterói no ano de 1922, por 9 delegados representando cerca de 73 militantes de diferentes regiões do Brasil. Ele conquista a legalidade em janeiro de 1927, mas em agosto desse mesmo ano ele passa a ser ilegal novamente. Já com Luiz Carlos Prestes, o partido, em nome da Aliança Nacional Libertadora, inicia uma revolta militar conhecida como Levante Comunista. Derrotada a insurreição rapidamente e instaurada a ditadura, o PCB se desarticula completamente, até que, mais ou menos no ano de 1941, grupos isolados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia voltam a reorganizar o partido. Em 1945, Prestes e outros dirigentes são anistiados e o PCB passa a ser legal novamente e obtém o seu registro eleitoral. A proposta de Mauriase defende profundas críticas ao atual sistema capitalista. Ele propõe um fortalecimento do poder popular, o não pagamento das dívidas públicas, uma reforma agrária socializada
e uma reversão imediata das privatizações. Quanto aos trabalhadores, ele propõe uma ampliação de todos os seus direitos e a redução da carga horária de trabalho, mas sem diminuição dos seus salários. Um diferencial das suas propostas é que ele propõe o fim da polícia militar e a apuração e punição de todos os crimes cometidos contra os direitos humanos durante a ditadura militar. O Partido Verde surgiu como instituição política na Tasmânia, na Austrália. Um grupo de ecologistas se reuniu pela primeira vez em 1972. O objetivo era impedir o transbordamento do Lake Parrot. Mais tarde, um grupo adotou o nome de Green Party. Hoje, o Partido Verde é a parte decisiva na política australiana, tendo elegido deputados e senadores. Da Austrália para a Nova Zelândia, depois para a Europa e hoje para todo o mundo. O Partido Verde está sendo constituído em mais de 120 países. No Brasil, a primeira manifestação político-partidária com o nome de Partido Verde ocorreu no estado do Paraná em 1982. Essa, no entanto, foi uma manifestação isolada. O Partido Verde passou a ser criado mesmo em 1986, no Rio de Janeiro, que era um grupo composto por escritores, jornalistas, ecologistas, artistas, que começou a se juntar para formar o Partido Verde. O Eduardo Jorge defende a adoção do modelo parlamentarista de governo, das eleições distritais mistas e do voto facultativo. Quanto ao desenvolvimento sustentável, as propostas de governo incluem o fortalecimento das matrizes energéticas limpas, como a solar, eólica e biomassa, e a superação da pobreza por meio de políticas sustentáveis. O partido também enfatiza a necessidade de ampliação dos direitos dos negros, dos índios e das pessoas com deficiência, sem contar a liberdade de orientação sexual. O PSTU é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Ele foi criado em 1993. Ele reivindica o marxismo revolucionário baseado nas teorias e práticas de Lenin, Trotsky, entre outros. Seu código eleitoral é 16, seu candidato esse ano é Zé Maria. As principais propostas do candidato do PSTU, Zé Maria, são romper com a dívida pública, dedicar 10% do PIB para a saúde, 10% do PIB para a educação, instituir uma reforma agrária. Essas são algumas das 16 propostas do candidato Zé Maria em seu plano de governo. O PCO é o Partido da Causa Operária. Seu número no TSE é 29. Ele foi fundado em 1991 com alguns integrantes que discordavam de algumas ideias do PT e formaram seu próprio partido. Seu candidato à presidência é Rui Costa Pimenta. Em um projeto de governo, ele pretende revolucionar a política. Baseado no pensamento socialista, o PCO luta pela melhor qualidade de vida das classes operárias e trabalhadores e defende o salário mínimo vital de R$ 3.500. O PSDB é o Partido da Social Democracia Brasileira. Seu número no TSE é 45 e ele foi fundado em 1988. Seu candidato à presidência é o Aécio Neves, neto de Tancredo Neves. O seu plano de governo possui em média 78 páginas e é baseado em 9 pilares. Alguns pilares da proposta de governo do PSDB são economia, saúde, segurança pública, educação e sustentabilidade.